Fala galera, mais um episódio de IvesCast vem por aí, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente lançar um episódio novo. Não deixe de compartilhar esse link com um amigo para que ele também seja abençoado. Fique com um novo episódio. Deus te abençoe. Graça e paz, família Ives, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao IvesCast. E para começar da melhor forma, solta a nossa vinheta aí. É isso aí. E hoje estamos aqui com quem? Com o nosso pastorzão Stein. E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, pastorzão. Obrigado. Estamos com ele que domina o WhatsApp da Ives, ele, Pastor Mac. E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Seja muito bem-vindo. E hoje está ilustre demais. O IvesCast está recebendo uma celebridade do mundo espiritual. Vou dizer sim. Uau, Tem uma autoridade Gostei disso, do hein? céu. Ah, você gostou disso? gostei. Ele é um amigo, é um parceiro. Deus tem colocado ele no nosso caminho. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Mas hoje nós estamos tendo a alegria de receber conosco ele, Pastor Margarido. Solta aí! Fala, meu povo, como é que vocês estão? Que prazer, meu amigo Pastor Tiago, aos pastores que estão aqui com a gente. Deus abençoe grandemente. Você que está agora assistindo ou ouvindo esse podcast, que Deus venha abençoar e edificar a sua vida, a sua casa. Eu sou o pastor João Margarido, lá da Igreja Novo, na cidade de Rio Claro. Sou Ives Aliança, caminho debaixo da autoridade, da unção do pastor Vitor Hugo. E tenho o privilégio de sentar nessa mesa aqui. Muito obrigado pelo convite, amigos. Obrigado, pastorzão. Pastorzão, pastor querido que Deus trouxe para esse contexto de igreja. E hoje a gente vai ter uma conversa Isso aí. aqui, vamos bater um papo, Vamos. saber um pouquinho. E aí, pastor, a gente já quer saber do senhor, o senhor poder contar um pouquinho da sua história, Vamos lá. como é que é, família, igreja. Fala pra gente. Então, vamos lá. Eu sou filho de pastor, nascido ali no contexto de igreja. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu quando eu tinha 8 meses. Então, não sei o que é balada, não sei o que é festa mundana, não sei o que é bebida alcoólica. Nascido na igreja de fato. Nascido ali na igreja, sei apenas o que é igreja. Então, assim, eu gosto de enfatizar isso porque tem pessoas, infelizmente, não tenho nada contra, mas para mim não é algo que edifica, que às vezes se vangloria do passado, dizendo que foi ex aquilo, ex isso, ex aquilo outro. Eu não sou ex nada. E graças a Deus, eu tenho orgulho de falar isso, casei virgem com a minha primeira namorada e estou ali na frente da igreja já fazem 4 anos, para a glória de Deus. Não tinha o sonho de ser pastor, na verdade, o meu sonho era ser músico. Conta isso pra gente, essa faceta é Tocar- nova. O meu sonho era ser músico. Eu comecei tocando bateria aos 9 anos de idade. E filho de pastor, ele tem que ser bombril, né? Ele tem que fazer Fazer de tudo. Tem que fazer de tudo. Então, hoje eu sei tocar bateria, guitarra, contrabaixo, teclado. Hoje eu consigo tocar todos os instrumentos, porque esse era o meu sonho. Então, eu me aperfeiçoei demais na música, mas ali, quando eu tinha 18 para 19 anos, Deus começou a gerar algo no meu coração, começou a mudar o contexto, começou a mudar a minha realidade e me impulsionou, me levou para o ministério, para a glória de Deus. Foi algo assim, o meu sonho não era o sonho de Deus, e graças a Deus que o meu sonho não deu certo, né? Graças a Deus meu sonho não deu certo. E aí, em 2016, esse ano está fazendo 7 anos que eu fui ordenado a pastor. Uau. Em 2016 eu fui ordenado a pastor. Tive o privilégio de ser ordenado pelo meu pai. Uau, Isso aí é um privilégio, sim. verdade. Tenho o privilégio de falar isso, tenho orgulho. Fui ordenado pelos meus pais ali, onde ele ungiu a minha cabeça. E aí, naquele ano de 2016, eu comecei a pastorear minha primeira congregação, minha primeira igreja, né, estar na frente ali. Onde meu pai era o pastor presidente e eu era o pastor auxiliar dele ali, onde nós tínhamos um culto semanal na congregação. E graças a Deus, começamos num lugar bem pequeno, começamos num lugar com a minha É uma comunidade de fato? Isso, bem reduzida. Ok. E aí nós vimos ali o poder de Deus, o mover de Deus,
através da minha pessoa, graças a Deus, que começou a crescer, ao ponto de nós até trocarmos o local da congregação, fomos para um lugar maior, reunimos ali de semana mais ou menos 100, 120 pessoas durante a semana, para a glória de Deus. E ali começou a gerar o amor por almas, gerar o amor pelo ministério, gerar o amor por essa vocação, né? Caráter pastoral sendo construído de fato. E isso foi algo impressionante. E aí, na questão do ano de 2016 até o ano de 2018 ali, eu estava na frente. Em 2018 eu casei, né, com a minha esposa. Nós fizemos 5 anos de casado agora. Um beijo pra minha esposa, pra minha amada. Né? Vamos bater palminhas pra ela. Isso aí. Isso aí. Vou ganhar uma moral. Dá uma moral, né? Olha o nome dela. Natália, pastora Natália. Natália, um beijo, pastora. Tá? E quero mandar também, aproveitar, né? Mandar um beijo pros meus filhos, o Noah, que é o meu primogênito, que esse ano vai completar 4 anos. São príncipes. E a Helena, que fez 1 aninho, minha princesa. Um beijo. Todos eles parecem com a mãe. É por isso que são bonitos, né? Todos eles parecem com as mães, né? Se parecesse comigo não ia dar certo, mas graças a Deus... Eu sinto essa verdade com a Liz. Não é? Eu sinto. Todo mundo começa a falar, que coisa linda, puxou muito pra mãe. Fala, não tô entendendo, né? Onde você quer chegar? Que era só lá em casa essas coisas. Não, acontece em vários lares isso, né? Mas... Já subiu a primeira. A produção aí tá... A produção tá ativa. Mais perto. Tá top. Então essa é a nossa história. Nós começamos ali na ordenação pastoral em 2016. Fui líder de jovens, fui líder de louvor. Meu sonho era igreja. Só que Deus ele tinha uma outra forma de fazer, né? E eu creio que estava tudo no propósito. Hoje nós vemos a mão de Deus. Vimos que fomos debaixo ali de uma direção de Deus. Em 2019, mais de 2019, nasceu a igreja na cidade de Rio Claro. Nós fizemos 4 anos hoje. 4 anos nesse ano de 2023. Somos uma igreja de pandemia, né? Passamos ali um período muito difícil. Informação importante, né? Eu gosto de enfatizar a questão da pandemia porque lá no estado de São Paulo, nós estávamos sob o governo do Dória, e isso foi desafiador, porque a igreja ela ficou 5 meses fechados, sem poder ter nenhum tipo de reunião, somente online. E quando começou a pandemia, nós não tínhamos nem 1 ano de igreja. Então, como é que você consegue ter um povo consolidado em menos de 1 ano? Você é pastor, nós estamos numa mesa de pastores, nós sabemos isso na realidade, na bagagem pastoral, que uma igreja só vai se tornar igreja mesmo depois dos 3 anos. Ali, exatamente. Né? E ali, nem 1 ano que nós tínhamos de ministério, nós começamos a ver ali um tratar de Deus, um processo, né? Eu acho que como estávamos conversando antes do podcast aqui, a respeito do processo, a importância do processo. De respeitar as etapas, né? Respeitar as etapas. Então, a pandemia, para mim, no começo, foi algo muito ruim, mas eu percebi que problema para quem aceita o processo não é sinônimo de punição. Repete isso, por favor. Primeira chave. Libera o corte aqui, porque... Eu creio muito nisso. Eu creio que, assim, problema na vida de quem respeita o processo não é punição. Uau. Mas é promoção. Que lindo. A pandemia foi o maior fator que nos promoveu. A pandemia foi aquilo que veio promovendo. Assim como o Golias foi para Davi, aquilo ali para muitos era um sinônimo de punição. Mas para quem estava no processo, foi a promoção que Davi estava aguardando. Então eu creio muito nisso. Quem respeita o processo, problema não é para acabar, problema não é para punir, problema não é para te barrar, problema é para te promover. É isso. Então, assim, Crescimento. é entender e respeitar os processos, porque é durante os processos que você vai começar a ser valorizado, promovido. E ali na pandemia nós começamos a ver muito essa mão de Deus. Nós ficamos de março até o mês de agosto fechado de 2020. E ali nós passamos por uma reestruturação totalmente ali de igreja mesmo, de denominação, passamos por fomos expulsos para o nosso propósito, entendemos muito sobre isso. E eu lembro muito bem que, até para entender como é que eu me liguei ao pastor Vitor Hugo, a igreja nasceu em Rio Claro debaixo de uma palavra do pastor Vitor Hugo. Uau. O senhor encontra com ele? Como é que é esse encontro? Fala um pouquinho pra gente. Como é que foi o nascimento da igreja, né? O nascimento da igreja, ela surge com uma palavra do pastor Vitor Hugo. Eu estava em São Paulo, capital,
E o pastor Vitor Hugo tá pregando daquele jeito lá. Eu nunca tinha visto o pastor Vitor Hugo pregar. Não conhecia. Eu não fui por causa do pastor Vitor Hugo, eu fui por causa da igreja em si, para conhecer a estrutura da igreja, lá da capital de São Paulo. E enquanto ele estava pregando assim, eu lembro muito bem que ele está pregando sobre João capítulo 5, paralítico do tanque de Betesda. Só que o pastor Vitor Hugo, ele tem uma introdução que ele dança na Bíblia, né? Ele vai para lá, vem para cá, e ele começa falando sobre João capítulo 2, a respeito do primeiro milagre de Jesus que começou numa festa. E ele começa falando assim, aonde Jesus está, tem que ter festa. Uau. Aonde Jesus está, tem que ter festa. Jesus gosta de festa. E aí, até ele fala muito bem, eu gosto muito dessa frase dele, ele fala assim, Jesus gosta tanto de festa, que o primeiro milagre dele começa numa festa. E o último capítulo da Bíblia vai terminar em festa. Começa na boda de Caná e termina na boda do Cordeiro. E aí ele falando sobre festa ali, ele pregando, ele para, olha ali para trás, eu estava no fundo, estava eu, a minha esposa, o meu irmão, que é pastor hoje, pastor Pedro, e a minha cunhada. E ele fala assim, compreendeu, Rio Claro? Eu falei, Ele fala de fato o nome da compreendeu, cidade. Rio Claro. Ele fala assim, Uau. eu falei, meu Deus do céu, Forte, hein? será que tem mais alguém de Rio Claro aqui? Eu não tô sabendo. Compreendeu, Rio Claro? Aí ele olha pra mim assim, naquele jeito de autoridade que ele tem, e ele fala assim, pega na minha mão, daquele jeito. Aí a gente sai do lugar, vai lá pra frente, eu e a minha esposa, e aí antes de ele falar qualquer coisa a respeito da igreja, ministério, um detalhe, antes da gente ir na frente, ele fala assim, você quer abrir a porta da casa de Deus? Uau. Aí ele fala assim, pega na minha mão, vem aqui na frente. Quando a gente tá indo lá na frente, ele olha pra minha esposa e fala assim, por que você disse que vai engravidar daqui 3 anos? Isso domingo no culto de 10 horas da manhã. Agora, olha para você entender o profeta que nós temos responsabilidade e o privilégio de ter acesso. No sábado à noite, nós estávamos na mesa, eu, minha esposa, meu irmão, minha cunhada. E minha cunhada pergunta para minha esposa assim, quando é que vem o bebê? Aí a minha esposa responde assim, agora que o João quer abrir igreja, só daqui uns 3 anos. Ela fala. Ela falou isso. No domingo de manhã, o profeta fala assim, ainda que você tome remédio, ainda que você pode tentar se resguardar, seu filho tem propósito. Uau. Ele falava assim, há uma unção que vai impactar a cidade. Há uma unção que ele falava assim, eu vejo filas para entrar na igreja. Só que para nós não era a realidade. Ok. Mas eu vejo muito que o profeta não se move no presente, né? Aleluia. O profeta se move pelo futuro, ele tem uma visão, ele sabe como é que vai acontecer lá na frente. E aí, quando ele fala isso, ele ora por nós estávamos ali cheios do Espírito Santo. Quando aconteceu isso, em 2019, foi em janeiro de 2019. Em maio de 2019, que ia nascer a igreja, eu mandei uma mensagem para o pastor Vitor Hugo. Profeta, olha, está se cumprindo a palavra. Vai nascer a igreja, quero muito receber você aqui. No Instagram dele, que não tinha muito acesso. E aí ele não me respondeu. E eu vi muito propósito de Deus naquilo. E aí passa a pandemia, passa tudo aquilo. Em novembro de 2020, Ok. olha isso, maio de 2019, eu mando mensagem. Em novembro de 2020, o pastor Vitor Hugo diz assim, manda uma mensagem no meu Instagram, sem eu chamar ele. E eu tava passando uma reestruturação ministerial. Ele manda uma mensagem para mim dizendo assim, Pai do Senhor, Branquinho, eu vou estar em São Paulo e eu queria saber se você não quer me receber aí na igreja, tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, é claro que eu preciso, claro que eu quero, claro que eu necessito disso. E aí eu respondi para ele, pastor, com toda certeza, tal. E alinhamos, a data foi 27 de janeiro de 2021. Agora eu vou te explicar o porquê de tudo isso. Por favor. Nessa reestruturação que eu passava, de maio de 2019 até outubro de 2020, eu tive que passar por uma reestruturação que eu fiquei literalmente sem pastor, sem cobertura. E esse era um dos meus maiores medos, temores, caminhar sozinho. Porque eu sabia que pastor que não tem pastor é tragédia anunciada. Suicídio. Entende? Não acredito nesse ministério, não acredito nessa teologia de que você pode caminhar sozinho, porque a nossa liderança, o nosso pastoreio sempre é por exemplo. Então como é que eu vou cobrar que a minha ovelha venha respeitar a minha autoridade como pastor, se eu como pastor não tenho um pastor? Entende? E aí eu estava muito nesse medo, nesse perigo e tal. Isso em outubro, eu falei, meu Deus, e agora? Quem vai ser minha cobertura? Quem vai ser o homem de Deus que vai orar por mim, que vai orar pela minha casa? A pessoa recebe. Aí em novembro ele manda essa mensagem. A mensagem. Aí agendamos certinho, em janeiro de 2021, ele chega e fala assim, ó, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui porque Deus me mandou, porque a partir de hoje você não caminha mais sozinho. Olha aí.
Aleluia. Eita, E glória. ali, a partir de 2021, até o dia de hoje, a unção que a gente está vivendo ali é algo sobrenatural. Culto mudou, liderança mudou, voluntário mudou, tudo mudou. Nós tivemos um avanço assim, nós vivemos o que era para viver em anos, Sim. vivemos em meses. Porque assim, só para você ter uma noção, ano passado nós batizamos 168 pessoas. Repete esse número, por favor. Ano passado nós batizamos 168 pessoas. Esse ano nós colocamos no coração de batizar 200 pessoas. E já batizamos 155 pessoas. Isso é extraordinário. Coisa linda. É. Pra glória de Deus. Por quê? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Uau. Respeita é a unção que você atrai. Então não adianta. Tudo aquilo que nós estamos vivendo não é por causa do João. Não é por causa da Natália. Igreja nunca foi sobre métodos. Igreja sempre foi a respeito de autoridade. Quem respeita a autoridade, quem sabe ser submisso. Porque o reino de Deus, ele trabalha com hierarquia. Entende? O reino de Deus, ele trabalha com esta questão de você respeitar a hierarquia. Eu costumo dizer, quando você vai pegar o texto de Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28 é o momento que Jacó vai se encontrar com Deus ali pela primeira vez em Betel. Ele vai ungir aquela pedra e vai chamar de Betel. E a visão dele é uma escada, e anjos sobem e anjos descem. Anjos sobem e anjos descem. E aí ele fica com medo, com temor, porque ele diz assim, o Senhor estava aqui e eu não sabia. E quando ele tem essa visão, é incrível por quê? Porque a palavra ali, anjos sobem e anjos descem, a gente tem que entender que não é os mesmos anjos que estão subindo e os mesmos anjos que estão descendo. Uau. Entende? Fala um pouquinho, pastor. Por quê? Porque a palavra ali vai repetir a palavra anjo. Anjos sobem, anjos descem. Se é o mesmo anjo, não precisa repetir a palavra. Poderia ser somente anjos sobem e descem. Mas a palavra anjo ali está dizendo como duas vezes. Numa revelação está dizendo assim, a partir daquele momento, a partir daquela fase espiritual que Jacó ia acessar, os mesmos anjos que tinham acompanhado ele até aquele certo momento não poderiam continuar para frente. Então, quando ele se encontra com Deus naquele momento pela primeira vez, uma classe de anjos subiram e uma outra classe de anjos desceu para acompanhar agora a nova fase que ele tinha que acessar. Então, assim, e por quê? Porque o reino trabalha com hierarquia. O reino trabalha com autoridade. É saber o seu limite. É saber até que ponto você pode ir. Saber até que ponto você pode chegar. E daqui para frente, talvez você vai precisar de um encontro com Deus para ter uma nova renovação espiritual, para que você possa caminhar. E aí eu lembro muito bem que o pastor Vitor Hugo falou assim, João, um avião, ele pode ter combustível, ele pode ter um piloto, ele pode estar tudo pronto para voar. Mas se ele não tiver um aeroporto, não adianta nada. E aí ele fala assim, o aeroporto que você tem, que você acessa, determina os voos que você vai alcançar. As conexões. As conexões. Porque ele fala assim, se você quer ter um voo internacional, você não pode pegar o voo de Vitória. Você tem que ir para São Paulo. Se você quer ir para a Europa, nem em Campinas você vai conseguir. Voos para a Europa, você tem que ir para Guarulhos. E aí ele começa a dizer assim também é no mundo espiritual. Se você quer alcançar grandes voos, você precisa ter o aeroporto certo. E aí, terminando, pra gente comer, eu já chorando daquele jeito, né? Pra terminar de chorar, ele fala assim, e eu vou ser o aeroporto pra você. É aquela hora que você sente que não há mais uma solidão pastoral, que você não tá sozinho na caminhada e há aquele conforto, né? Faz sentido isso? Muito, muito. A partir daquele momento, eu fui adotado pela Ives Aliança, entendeu? Fui adotado. Hoje eu costumo dizer que a gente não é uma convenção, a gente não é um escritório, isso é muito longe do que a gente é. A gente é uma família, de verdade. O que gerou essas conexões, hoje eu tenho o privilégio de pregar na igreja, não faço agenda. Sim, eu vou na casa de amigos. Então eu vou para Brasília, pastor Eric. Eu vou para Goiânia, pastor Abel. Okay. Eu vou para o Sul. Então, assim, todas as conexões que foram geradas pela Ives Aliança. De fato, hoje a gente está sentado nesse podcast porque verdade. Falou do nosso pastor, do nosso pastor sênior, né? É isso aí. Então, assim, é algo extraordinário. E provavelmente ele já estava vendo esse momento, né? Provavelmente ele já sabia que nós estávamos Que aqui. lindo isso, Não é? que lindo isso. Então, é por isso que eu vejo o pastor Vitor Hugo não apenas como um presidente que a gente tem que respeitar e prestar conta. Não. Na verdade, eu vejo ele como uma cobertura e como um pai espiritual. E o pai é incrível porque toda vez que a gente compara
pai e filho na Bíblia, a palavra vai dizer que filhos são flechas na mão do arqueiro. E a flecha vai muito mais longe, não é? A flecha vai muito mais longe do que o arqueiro. O arqueiro fica, mas a flecha vai. E é isso que o pastor Vitor Hugo faz com a gente. Ele impulsiona, ele não tem ciúmes. Isso. Ele é um ativador nato, né? Ele não vai na nossa igreja e fala assim, a igreja Novo tá maior do que a Ives. Não, para ele nunca foi sobre isso. Quando ele vê eu pregando em algum lugar, quando ele vê ele fica feliz, ele fica como um pai para um filho, é assim o pastor Vitor Hugo pra gente, entende? Não apenas para mim, mas para todos os pastores da Ives Aliança. Eu acredito que nessa mesa todos temos a mesma sensação. A mesma percepção. E quanto mais ele estica essa flecha e tensiona essa flecha, nos impulsiona a ir mais longe. Sim. E Acho isso que é bacana. o que ele faz muito, né? O arqueiro ele vai direcionar, ele vai lançar a flecha, ele puxa o mais próximo do coração. E acho que o pastor Vitor faz muito isso também, de puxar para perto, até de lançar. Quando ele lança, uma alegria. É visível essa alegria nele, em ver o crescimento, em ver as pessoas sendo lançadas para o lugar do propósito que Deus estabeleceu. Quebra esse paradigma dos ciúmes, né? Porque praticamente a gente já passou por vários movimentos, né? Obrigado. Tamo junto. Por vários movimentos, e a gente sabe que é exatamente isso. Vivíamos num tempo que havia ciúmes, né? Felizmente. Infelizmente, é difícil dizer isso. Sim. Eu gosto muito desse tempo porque eu vou pegar o pastor João como exemplo, que é uma nova temporada, uma nova estação de pastores. Faz sentido? Uma nova geração, né? Isso. E nós somos pastores locais, mas temos esse ministério itinerante, Sim. que também aflora dentro da gente, quer pregar, quer falar. E aí eu queria saber do senhor, como é isso? Como é esse ministério itinerante que o senhor tem, de estar pregando, mas também pastoreando de fato, de forma local? Fala um pouquinho pra gente, pastor. É algo assim muito novo, começou esse ano de 2023, é algo assim muito inédito mesmo sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e é algo que eu estou vivendo debaixo de uma palavra. O pastor Vitor Hugo sempre falou muito sobre isso, e outros amigos que carregam o ministério profético também liberaram sobre isso, e só é possível, eu vejo isso, que hoje eu tenho a possibilidade de sair da igreja Novo, da igreja local, porque Deus levantou um time de pastores ali que são melhores ou até mais do que eu. Importante isso. Uma das coisas que a gente tem que ensinar, porque qual que é o grande ponto? Você falou isso a respeito do ciúme, né? A respeito da competição. Qual que é o grande ponto? É que a competição ela é gerada do sentimento de comparação. Entende? Quem compara, compete. Exatamente. Entende? A pessoa, quando ela começar a comparar, ela vai começar a competir. Então, eu deixo muito claro na minha igreja, você é você, eu sou eu, você é desse jeito. Porque se você querer comparar, você vai começar a querer competir. E aí isso não é saudável. Exato. Então, hoje eu tenho a capacidade, eu tenho o privilégio de ir para igrejas de amigos durante a semana. Eu sempre prezo estar domingo na igreja, mas eu tenho culto de semana, eu tenho os nossos GCs que funcionam durante a semana, eu tenho as reuniões ministeriais que acontecem durante a semana, que podem funcionar hoje totalmente sem a minha presença. Por quê? Porque Deus levantou um time de pastores que entenderam a missão, a visão e os valores da Igreja Novo. E eu falo muito sobre isso, por quê? Porque você vai perceber, você vai começar a ter sucesso ministerial, e é muito pesado o que eu vou falar agora, mas sucesso ministerial é quando você se torna um líder inútil. É isso. Isso é um sucesso ministerial. Essa merece uma palminha, por favor, hein, produção? Produção, porque essa fala aqui... Quando você é desnecessário. Você chega no lugar e aí você não precisa pegar o microfone, você não precisa tocar, você não precisa orar, você não precisa... E funciona até melhor do que com você. Aí você fala, deu certo. Deu certo. Foi eficaz a liderança. Então, quando você se torna um líder inútil, e eu fico muito feliz. Ontem nós tivemos culto. E ontem nós tivemos 20 pessoas aceitaram Jesus. Uau! 20 pessoas aceitaram Jesus. Nós tínhamos mais de 600 pessoas na igreja. E o pastor na liderança. E eu aqui. Com amigos, sentando, cumprindo com o meu chamado, cumprindo com o meu propósito. E a igreja me impulsionando. E quando a igreja vê isso, ela não fica com ciúmes. Ela não trava. Ela celebra. E o seu coração descansado. Tranquilo, em paz. Sempre olhando, sempre analisando, sempre com aquele olhar de não deixar sozinho. Paternal. A palavra vai dizer assim, que quando o pai chama Davi,
Jessé chama Davi para levar a marmita para os irmãos. A palavra diz assim que Davi, deixando as suas ovelhas com outro pastor, foi. Então, assim, eu sei que as ovelhas não estão desamparadas. Entende? A palavra diz assim que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Entende? Por que eu não tenho ciúmes? Por que eu não tenho competição? Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. A ovelha, ela sabe. Entende? Os meus pastores que estão lá, me auxiliando, estando comigo, meu time de pastores, meu time de líderes, eles estão ali para ser o meu suporte. Estão ali para ser o João quando o João não está. E eu sei que, assim, não há competição. Por quê? Porque quando eu chegar lá, o amor, o carinho, o respeito vai continuar da mesma forma. Eu vou fazer uma pergunta, para ver se bate nesse contexto do que o senhor trouxe de início. O que acontece? O senhor disse que, no início, o seu pai era o pastor de fato. Hoje, eu acredito que o campo cresceu e o senhor deva estar numa situação. O senhor hoje é pastoreio, o teu pai, como é que funciona isso? Traz essa... Porque o senhor fala disso, né? E é uma questão que talvez para muitos, para pastorear nesse tempo, é uma crise. Aí vem da vaidade que ele falou, vem nesse contexto de... Eu acho que essa pergunta Faz sentido? Muito, muito sentido. Porque, assim, como é que você tem a capacidade de pastorear alguém que te ensinou a vida, né? Te ensinou tudo. Então, assim, eu amo muito meu pai. Um beijo pro meu pai, pastor Rogério, pra minha mãe, pastora Regina. Ele é paizão, Ele é né? paizão, dá um abraço, eu vou lá, é gostoso demais. Ele é diferente. E o que é lindo, maravilhoso que eu gosto no meu pai, porque é muito saudável isso. Nunca foi a respeito de comparar, competir. Meu pai tem orgulho da gente. É isso. Você vai ver que o meu pai é um dos meus maiores fãs. Maiores fãs dos meus irmãos. Eu sou o do meio, né? Filho do meio, de 3 irmãos. Então eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E os 3 são pastores. E meu pai, ele enche a boca para falar da gente. Ele enche a boca para ter o orgulho de falar. Ele posta, quando a gente posta alguma coisa no Instagram, ele vai lá e reposta no Instagram dele. Assim como a minha mãe. E o que é interessante? Hoje o meu pai pastoreia, está na frente de uma obra da Igreja Novo também, só que numa cidade vizinha. Ok. E assim, é desafiador. Por quê? Porque eu preciso implantar para o meu pai como é que Igreja Novo se funciona, se molda, Só que é muito tranquilo, por quê? Porque o meu pai, ele sempre aprendeu a respeito de pastoreio e eu sempre aprendi sobre honra, entende? Então é algo muito natural. Não é algo forçado. Fácil falar. Entende? Não é algo forçado, é algo natural. Ele vem perguntar, e aí? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? Antigamente a gente fazia assim, e agora? Porque ele sabe que Deus entregou uma visão ao meu coração. Mas da mesma forma, quando ele está presente, todos respeitam ele como um pastor ali que tem a honra, que tem o privilégio. Porque se existe Igreja Novo, é porque existe pastor Rogério, pastora Regina. É como Entende? um Elias e Eliseu? É isso, entende? É muito sobre isso. Então, Continua uma paternidade, de fato. Muito saudável, natural, sem comparação, sem competição. Eu posso usar um termo? Eu não vejo uma transição, eu vejo uma evolução paternal, uma evolução daquilo que ele gerou e ele vê em você a conclusão do trabalho. E assim tem que ser com o Faz novo. Novo, Assim tem que ser com o novo. Exatamente Assim tem que ser com... Exatamente. Porque É uma questão geracional. isso aí, É geracional. entende? Eu acredito muito a respeito, assim, de você... O seu teto ser o piso dos nossos filhos. Sim. E foi isso que aconteceu com o ministério do meu pai. O teto do meu pai foi o meu piso. O que ele passou, eu não precisei passar. O que ele sofreu, eu não tive que sofrer. Ele foi abrindo o caminho. Ele foi preparando o caminho. E agora, eu consigo ir muito mais além porque alguém abriu o caminho. Alguém preparou isso. Entende? Exatamente. E agora eu preciso fazer isso para o Noah. É verdade. Não é? Como o pastor precisa fazer para a Lise e assim sucessivamente. Então eu creio que assim, para muitos é muito desafiador você pastorear o seu próprio pai. Para mim é algo muito leve, muito prazeroso. Eu acho que para mim é algo muito prazeroso. Essa é a... Excelente. Pastorzão, podemos fazer algumas perguntas, abrir aqui na mesa, né? Vamos lá. Pastor Mac, faz uma pergunta aí pro nosso pastorzão, traz aí um período aí pra gente de perguntas. Pastorzão, pastor João, o senhor é um pastor, uma igreja relevante em Rio Claro. E enquanto pastor jovem, né, fazendo parte dessa nova geração de pastores, diz para mim qual é o seu maior desafio
em termos de pastorear, como um pastor jovem dessa nova geração, qual é o maior desafio que você tem? Perfeito. Encontrado aí, encontrado. Perfeita pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta porque quando ele fala sobre pastor jovem, é jovem mesmo, né? Hoje nós temos ali de membresia, mais ou menos nós estamos chegando a 1.300 membros cadastrados ali na cidade de Rio Claro. O senhor quer repetir? Porque eu vou pedir palminha. Repete aí, por favor. 1.300 membros cadastrados. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Então nós temos 3 cultos no domingo ali cheios para a glória de Deus. Ore por nós para que Deus venha abrir, colocar um prédio novo. Nós temos uma palavra do nosso profeta, estamos aguardando. E é desafiador, por quê? Porque eu tenho 27 anos, então é muito novo, é muito jovem. Só que a geração de hoje percebeu algo. O quê? Que existem muitos meninos de 40 e muitos homens de 20. Entende? Existem muitos meninos de 40 anos e muitos homens de 20 anos. Que geração, né? Mas é desafiador mesmo assim. Por quê? Porque as pessoas, elas te rotulam pela sua idade. Te rotulam pela forma de você se vestir, pela forma de você ser. Então ele fala, poxa, como é que eu vou ser pastoreado? Eu tenho gente ali que tem idade para ser o meu avô e eu pastoreio, entende? Tem gente ali que tem idade para ser meu pai, que tem mais tempo de idade, mais tempo de igreja. Comungo do seu pensamento. Que eu tenho de vida, entende? Tem gente ali que tem 30 anos de evangelho e eu tenho 27 anos de idade. Mas o que é interessante é que é um desafio e a gente sempre tem que se policiar. Eu falo isso para muitos amigos que estão na mesma idade, de 30 anos para baixo. Falo assim, nós vamos conquistar a geração antiga quando nós demonstrarmos o nosso verdadeiro potencial. Davi só vai ser respeitado quando ele conseguir matar o gigante. Enquanto ele não mata gigante, ninguém respeita ele. Enquanto ele não derruba o gigante, ninguém respeita ele. Enquanto ele não tira a cabeça do gigante, ninguém respeita ele. Ele é só o marmiteiro, o pastor ali que foi só fazer uma coisa que o pai mandou. Mas a partir do momento que ele consegue derrubar aquele gigante, todo mundo precisa falar, opa, aquele menino ali foi diferente. Aquele menino ali foi alguém que fez o que ninguém fez. Então, assim, o que eu falo muito para amigos da minha idade ministerial? Eu falo que a forma que você vai organizar a igreja vai determinar muito se a geração que passou vai ficar com você ou não vai. Por quê? Se ele chega e ele já tem um preconceito de você a respeito da forma que você se veste, a sua idade que você tem, e aí ele vê que você não tem uma teologia, você não sabe nada de Bíblia, você está ali mais como um personagem do que um animador de plateia, do que mesmo um pastor, ele não vai ficar. Mas quando ele entra, ele vê que tem palavra sendo pregada, ele vê uma igreja organizada, ele vê que ali não tem bagunça, não tem oba-oba, não é... A gente no começo foi rotulado como uma igreja que pode tudo. Não, lá pode tudo, pode tudo. E quando eles vinham, isso foi bom, foi um marketing positivo, porque quando eles vinham... uma vez se realmente acontecia. Eles chegavam lá e falavam, não, lá não pode tudo, o pastor é bravo, a pastora é chata, não sei o quê. Tinha esse rótulo? Então assim, aí a gente começou a falar, né? Utilizamos esse marketing a nosso favor e falou assim, aqui não pode tudo, mas pode todos. Pode entrar que a gente vai aceitar você, a gente vai receber você. E aí, quanto a isso, a organização, a forma que a gente fazia, a liturgia de culto, a questão bíblica, a forma que a gente expressava, a nossa homilética na questão de transmitir o evangelho, isso foi algo crucial para que o povo, a membresia, entendesse que a idade não era suficiente. Conhecesse autoridade. E aí, é que interessante, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas Deus não olha a aparência. Mas você tem que entender que a sua igreja, você não está pastoreando Deus, você está pastoreando pessoas. Deus não olha a aparência, mas pessoas olham. Mas Deus olha o coração, sim, mas pessoas não. Às vezes nós carregamos uma frase que todo mundo fala lá fora, que é meu corpo, minhas regras. Não, é meu corpo, é minhas regras, eu faço do jeito que eu quiser. Ah não, porque Deus me usa assim. Só que você tem que entender que quem está te vendo, ele vai dizer, é a minha mente e as minhas regras. O jeito que eu tô te vendo vai determinar quem você é para mim. Às vezes você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, por isso que eu falo assim, todo culto tem que ser excelente. Porque pode ser o único culto que aquela pessoa vai estar lá. Exato. Entende? Exato. E se aquele culto você não se preparou, se aquele culto você falou, não, hoje eu vou pregar. Aí ele vai falar, olha lá, olha a idade, é um menino ainda. Verdade. Entende? E eu falo muito sobre isso a respeito de Davi. Davi ele vai começar a sair de pastor, de alguém que só entrega queijo, marmita, para um guerreiro quando ele derruba.
essa é a diferença entre vitórias e conquistas, né? As vitórias são para os homens verem. As conquistas são para te levar a um nível mais alto com Deus. Então, existem autoridades que vão ser vencidas nas vitórias, que é para que o homem enxergue naquilo que a gente estava até conversando, na autoridade, né? O que aconteceu isso com Davi. É isso aí. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, como é que está dando tão certo se ele é tão novo? Como é que está dando uma igreja que tem 4 anos? As vitórias, né? Mas é porque ninguém viu o anonimato, né? É isso aí. Ninguém viu o preparo, o tempo de preparo. Você já parou para analisar que a competição de 1 Samuel capítulo 17 ali, que vai falar sobre Davi e Golias, ali é uma prática militar daquela época para não sacrificar todos os soldados. Exato. A proposta é, pegue o soldado mais forte e venha competir. O soldado que perder, o exército dele vai se tornar escravo. Ok. Aí, qual que é o grande ponto? O grande ponto é que durante 40 dias, ninguém encontrou um soldado suficiente para encarar Golias no exército de Israel. Depois dos 40 dias que Davi vai chegar no acampamento, você vai entender que ele vai perguntar o que vai ganhar, tal, e vai chegar até Saul. E Saul vai falar assim, eu não posso deixar um menino representar o exército de Israel. Só que se você for parar para analisar, ele vai dizer, eu não posso. Davi vai falar uma coisa, e depois que Davi falar uma coisa, Saul vai permitir ele ir para a guerra. E o que ele falou que permitiu ele entrar naquela batalha? Ele vai dizer assim, Davi vai responder assim, rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso e eu matava. Vinha um leão e eu matava. Quando ele falou que matou o urso, quando ele falou que matou o leão, ele começou a ter autoridade diante do rei, para o rei dizer, não, pode ir para a batalha. Agora, vamos entender. O que acontece? O urso, naquela região, é um urso pardo. O urso que ficava no deserto. Não é um urso polar, é um urso pardo. O urso pardo, ele é um animal quadrúpede. Ele anda nas 4 patas. Que ele tem mais ou menos 1,50 m quando está nas 4 patas. Mas quando ele é ameaçado, ele vira um animal bípede. Ele fica nas 2 patas. E aí ele dobra o tamanho dele. Então, peraí, 1,50 m mais 1,50 m, 3 metros. Entende? Aí quando ele fala, eu matei um urso, Saul ouve aquilo e fala assim, ele já matou inimigo grande. Aí ele fala assim, eu matei leão. E uma das armas que o leão utiliza para afrontar, para dominar o território, é o rugido. O rugido de um leão pode ser ouvido a 7 km de distância. Olha que interessante. E para outro leão, até mesmo 25 km. Olha que interessante. Então, ele está dizendo assim, inimigo que tem altura, eu já matei. Inimigo que grita muito, que é o que ele está fazendo faz 40 dias, eu já matei. Então, Davi entendeu, Saul entendeu. Quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, não era para punir Davi, era só o preparo para Golias. Tem história. Fecha aqui, porque essa é a diferença, né? Não é? Uau! Foi preparado para a conquista, Foi né? preparado, Isso aí. não é? E é muito isso que a gente está vivendo lá, graças a Deus. Mas esse é um dos maiores desafios. Eu acho que a gente precisa demonstrar uma organização, tem que demonstrar uma autoridade. A gente tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Pastor Steiner, por favor, Vambora. traz aí uma pergunta para... Diante de tantas coisas bacanas que a gente já tem ouvido aqui, né? Me interessou algo ser uma... Não é uma dúvida, né? Algo que ficou no meu coração. Como é que você faz para recarregar as energias? Como é que, né? Quais são os movimentos que você faz? Família? Como é que é esse momento com Noah, com a Helena, com a pastora Natália? O que te carrega energia? Quais são as coisas que faz isso, que colaboram isso para você? E nos ensina um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar o que eu aprendi e eu costumo brincar. É uma brincadeira, né? Mas as minhas ovelhas sabem sobre isso. Então, segunda-feira é o nosso dia. Segunda-feira é o dia da minha família. E eles não... A minha membresia já sabe disso. Então, eu até costumo dizer, eu falo assim, gente, se for passar mal, ou se for morrer, morre na terça. A terça diante, tá certo. Segunda-feira eu não vou atender celular, eu não vou atender WhatsApp. Por quê? Porque eu preciso, porque eu entendi uma coisa. A Natália não precisa de um pastor, precisa de um marido. E o Noah não precisa de um pastor, precisa de um pai. A Helena não precisa de um pastor, precisa de um pai. E foi isso que me deu tanta paixão pela igreja, porque o meu pai sempre me ensinou sobre isso, separar muito bem as coisas.
Quando veio a pandemia foi um fator muito complicado, emocional para mim. Sei. Por quê? Imagina você, eu tinha acabado de sair de um aluguel de 5 mil reais para um aluguel de 20 mil. Eu fiz isso em janeiro. Aí fiquei janeiro, fevereiro, março, pagando 20 mil reais de aluguel, fechou a igreja. E aí falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu comecei a me sacrificar e começou a influenciar o meu casamento. Começou a influenciar a minha paternidade. Foi até que então eu entendi uma coisa. E isso é muito forte. Talvez as pessoas não vão entender o que eu vou falar, mas é algo que é uma realidade. Para nós que somos pastores, entender que a nossa esposa não precisa de um pastor, mas precisa de um marido. Os nossos filhos não precisam de um pastor, eles precisam de um pai. Eu entendi uma coisa, pastor Tiago. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu. É isso aí. Entende? Então, o que está acontecendo? Tem muitos pastores doentes. Isso. Tem muitos pastores que acham que estão fazendo o certo se sacrificando. Não, mas eu preciso fazer visita com o casamento destruído. Não, mas eu preciso cuidar. E a maior incoerência do ministério, eu sempre falo isso para os meus pastores lá, para os meus pastores auxiliares. Eu falo, não construa o seu sucesso ministerial sobre os destroços da sua família. Uau. Meu pai me ensinou uma frase que sempre guardei no meu coração. Nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar. E o senhor tem autoridade para falar, porque o senhor viu Sim. a carreira ministerial do teu pai. Entende? E a própria história dele. E eu já vou emendar. Posso emendar a pergunta? Claro que sim. Pastor, já emendando a pergunta do pastor. Sim. Pastor pode ou não pode tirar férias? Deve tirar férias. Deve, porque assim, o grande perigo é a gente deixar o ministério se tornar pesado. Entende? Deixar o ministério se tornar um fardo. Então, assim, hoje nós precisamos entender que o nosso maior ministério, meu maior ministério não é a Igreja Novo. Não. Meu maior ministério se chama Natália, Noah e Helena. Esse é o meu maior ministério. Por isso que eu vou contar um testemunho para vocês do nosso pastor Vitor Hugo. Ok. Olha que experiência magnífica para vocês só ficarem mais admirados com ele. Toda vez que, vindo de um sistema ministerial a respeito de resultados, né? Como nós já passamos, quando eu comecei a caminhar debaixo do pastor Vitor Hugo, a igreja enchia, tirava foto e mandava para ele. Batismo, tirava foto e mandava para ele. E ele não me respondia. Não me respondia nada. Eu mandava lá, pastor, tivemos tantos novos começos. Pastor, tantas pessoas aceitaram Jesus. Pastor, abrimos não sei quantos GCs. E ele não me respondia. E aí, às vezes, eu tirava uma foto em família, almoçando, no shopping. Aí, rapidamente, ele me ligava. Respondia. Aí, um dia, eu estava sentado na mesa com ele. Ele diz assim, Branquinho, você já percebeu que eu não respondo quando você manda foto da sua igreja? Mas eu respondo quando você manda foto da sua família? Eu falei, pastor, eu ia te perguntar isso. Por quê? Ele falou assim, porque eu não quero saber como é que está a sua igreja. Uau. Eu quero saber como está você. Porque se você estiver bem, a sua igreja está bem. Se o seu casamento estiver bem, se os seus filhos estiverem bem, então a sua igreja vai estar bem. Agora, se você não estiver bem, você pode mandar foto batizando 1000 pessoas. Você foi um fracasso. E é uma realidade. Então, assim, como é que eu recarrego as minhas baterias? Toda segunda-feira, eu tenho que tirar para ficar com a minha família, ficar com os meus filhos. E querendo ou não, é incrível como 1 hora com eles me dá energia para caminhar uma semana toda, né? Entende? Então, assim, pastor, o que eu faço muito é a respeito disso. É pegar esse tempo, priorizar esse tempo, priorizar essa data. É claro que às vezes acontece um imprevisto. Sim, Normal, claro. Natural. como todos têm. Mas eu priorizo muito essa data, esse dia, porque senão eu não vou conseguir. Perfeito. E eu falava isso com um pastor essa semana, a respeito de alguém que tem um legado muito grande na nossa nação, que é o pastor Márcio Valadão. Sim. O pastor Márcio Valadão é um dos poucos que terminou bem a carreira. Uau. E eu Faz falei, parte de um grupo seleto. não é? E vou acrescentar, terminou feliz. Feliz e bem, né? Bem. Por cima. Por cima. É. Quantos que nós conhecemos que começou tão bem e a gente não sabe nem onde está hoje? Que a pandemia levou. Não é também? Então, assim, o que eu vejo é que um dos maiores sucessos do pastor Márcio não é que ele começou bem, é que ele terminou bem. Então, assim, hoje eu tô novo. Hoje eu tô com gás e tal. Mas se eu não me preparar agora, se eu não criar uma cultura agora para minha igreja e para mim mesmo. Por quê? Vamos ser sinceros, a gente gosta de pregar. Sim. É. Tá me lembrando uma coisa, vou trazer isso pra conversa rapidamente.
Uma vez, pastor Leandro Silva, da Central do Avivamento do Rio de Janeiro, amigo nosso, parceiro, fala assim para mim, pastor Tiago, nós que somos assim, agitados, cheios do Espírito Santo, a igreja adora isso, a igreja vibra com isso, só que isso desgasta. Nós nos Gera uma pressão, né? sacrificamos demais. Sim. E aí, quando chega aos 45, 50 anos, nós não vamos ter esse mesmo ímpeto, a força para fazer. Então, quando ele traz essa informação, é para que nós, não que ele esteja velho, não é isso, é mais que nós estamos em idade mais nova, Sim. possamos ter esse equilíbrio, é o que o senhor está falando, É. né? Fazer com que a igreja entenda o pastoreio, mas que ele não seja um peso. Não pode ser um peso. Evidentemente, Diggs, ele tem uma frase que eu ouvi uma vez e esse eu guardei para mim. Ele diz o seguinte: nosso erro é que nós estamos amando a igreja e cuidando das nossas famílias. Nós estamos amando a noiva de outro, a igreja já tem um noivo. Nós precisamos amar as nossas famílias e cuidar da igreja. E aí é exatamente isso que a gente está falando. A gente se cansa muito cansa, da igreja, dá- não tem energia em Exatamente, casa. exatamente isso. E pegando um gancho sobre isso, a gente estava conversando agora um projeto que você faz, né? E é uma inspiração. Eu vou depois, nos bastidores, você vai ter que passar esse manto para mim, que é a respeito da alimentação, né? Você estava falando a respeito da alimentação, que agora, esses 6 meses, você não vai inserir nenhum tipo de açúcar, refrigerante, massa e tal. Isso é muito importante. Por quê? Porque cuidar do corpo, cuidar do templo, cuidar da saúde não compete a Deus. Isso é tão forte que o senhor está falando que às vezes a gente vai pregar e eu vou falar alguma coisa de exercício, eu não tenho autoridade para falar. Deus. É sobre isso. papai. Mas é verdade, porque você só Verdade. pode pregar aquilo que você tem autoridade. Então como é que eu vou falar pra pessoa Você que vive, ela né? tem que malhar se eu não tenho Deus está falando com alguém aqui nessa mesa. Fala, Giovanni. Ai, papai. Olha aí. Mas é verdade. Então, Desafio, né? geralmente eu vou falar, eu não Ives CrossFit. crossfit. Mas nós só temos autoridade, mas não podemos exercer ela porque nós não vivemos ela. E Deus não vai fazer o que compete a nós fazer. Eu exato. gosto muito de um testemunho de um evangelista holandês, Robert, e eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele. Essa questão de se for alemão, o pastor Steiner resolve. Ele manda... Ele manda. Eu sigo sim. Consegue poliglota. Uau. Te explico nos bastidores. Amém. Mas é interessante porque olha o testemunho dele. Ele aos 29 anos, ele foi diagnosticado com um certo tipo de doença e ele faleceu aos 29 anos. E na verdade ele foi diagnosticado quando tinha mais ou menos 14 anos de idade. E quando ele chegou aos 29 anos, ele escreveu uma frase. Ele pregou muito, tem muitos sermões dele, ele foi um pregador, um evangelista expositivo que ganhou muita gente. Só que aos 29 anos, na cama, falecendo, ele escreveu essa frase. Ele diz assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não consigo mais levar a mensagem. O que ele estava dizendo? Eu poderia ter me cuidado mais. Eu poderia ter me guardado mais. Só que eu fui me sacrificando, achando que era... E melhor do que intensidade é constância. Sim. Não é? Melhor do que você ser Isso alegra o intenso. coração de Deus. Não é? Melhor do que intensidade. Nossa, sou tão intenso. É você ser constante. Então, às vezes, você tá doido pra chegar na 5ª marcha. Só que, às vezes, você não passou nem pela primeira. E a primeira marcha, ela pode ser mais devagar, ela pode não ter aquela velocidade da 5ª, mas é ela que vai fazer o carro andar. Ok. Aqui, aonde você chega com a 5ª, você chega com a primeira. Vai determinar o tempo, com certeza. Só que a 5ª não faz você arrancar. A 5ª não faz você sair. A 5ª não faz você começar a fazer o carro andar. Então, é muito sobre isso. É você conseguir conciliar tudo isso, que eu acho que é sobre a pergunta que o pastor fez, conseguir conciliar toda a questão de ministério, família, saúde. E se um pastor não conseguir separar essas coisas, ele vai querer colocar tudo nas costas de Deus. E é saúde emocional, saúde psicológica, mental, tudo, física. Eu acredito que esse é um dos nossos maiores desafios. Hoje, nós vivemos numa geração que, graças a Deus, rompeu essa barreira, Sim. mas que por muito tempo um psicólogo era algo terrível. Né? Que? Você vai passar no psicólogo? Não é? É desse Fato. jeito. E hoje... Medo, não pode, é vergonhoso. É um sinal de fraqueza, fragilidade, né? E hoje a gente tem pastores doentes Sim. por causa de uma religiosidade. Vou além. Alguns pastores se formaram em psicologia para resolver algo pessoal. Muitos. Para não ter que ir Triste. no psicólogo ou tentar conversar.
Perfeito. Assim, se eu estiver falando algo além da realidade, vocês me corrigem. Uma realidade em todos os lugares. Estudo, né, pastoral, que foi feito que os maiores problemas de gabinete são problemas emocionais, Emocionais. não espirituais. Exatamente. No livro do Costa Neto, diz que uma pesquisa americana que 70% dos pastores que estão pastoreando há muito tempo, a pesquisa diz que eles não são bons maridos, não são bons pais, mas são excelentes pastores. Aí eu fico perguntando assim, o que nós, nessa geração tão difícil, tão complicada que nós estamos, o que nós queremos? Ser excelentes pastores? Entende? Faz sentido? Muito. Ou excelentes maridos. Sim. Excelentes pais. Cabe a nós. É. Um equilíbrio. Vou pegar um gancho aqui, só para vocês, pra gente guardar no coração. Pegando a respeito de Davi novamente, Davi, quando ele entra ali no campo de batalha, no acampamento, na verdade, e Eliabe vai falar com ele assim, o que você veio fazer aqui? Você tem um coração tão ruim, você é presunçoso. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Aí a palavra diz assim, ó, e se virando, perguntou a outro, o que ganharia quem derrubasse o gigante? E aí eu entendo que Paulo diz para Timóteo, eu combati o bom combate. Eu não combati todos os combates, eu combati o bom. Eu escolhi. Eu escolhi com categoria. Por quê? Davi estava dizendo assim, vai adiantar alguma coisa eu enfrentar meu irmão? Não. Se eu enfrentar Eliabe, eu vou ganhar. Depois te explico. Mais uma de batalha. Olha aí. Então, assim, vai adiantar alguma coisa eu enfrentar Eliabe? Vai adiantar alguma coisa eu guerrear com Eliabe? Não vou ganhar nada. Então, assim, tem batalha que não vale a pena você entrar. O problema é que os pastores querem entrar em todas as batalhas. É isso aí. E aí se sacrifica demais. Paulo vai dizer, eu combati o bom combate. Por quê? Combate que não vale a pena entrar, por que você está entrando? Então, administre bem os seus combates, administre bem as suas batalhas. E eu acredito, pastor, que antigamente, pelo menos os pastores que eu vi, eu cresci vendo, que eles queriam viver de fato os 5 ministérios. E não dá. Uma igreja saudável, ela divide isso. Sim, sem dúvida. Deixa quem é mestre ser mestre. Mas qual que é o... Aí vamos pegar o gancho, eu acho que a primeira pauta da nossa Por conversa favor. é a questão do ciúme. Né? Vamos pegar de novo. Competição, né? Você quer deixar um pastor, não hoje, né? Graças a Deus a gente já venceu essa barreira, mas você queria deixar um pastor terrivelmente assim, até meio que endemoniado, é um obreiro pregar e falar, alguém chega pra ele e fala, pastor, como ele pregou bem. Entendeu? Vai pro banco, tá crescendo. Nunca mais ia pregar. Não é? Exatamente. E eu acho que nós estamos vivendo novos tempos, novos ares. Né? É um paradigma que se quebra, né? Por que o senhor consegue estar aqui hoje, na igreja, no podcast? Porque existem pastores discipulando, ministrando, evangelizando, É isso aí. pastoreando, vivendo isso. Faz sentido? Muito sentido. Jesus cuidou de 12. Sim. 12 cuidou dos restantes, entendeu? E assim, é você entender que você tem um limite. Então assim, eu consigo cuidar de 12 pastores. 12 pastores conseguem cuidar de 12 líderes. 12 líderes conseguem cuidar de 12 voluntários. 12 voluntários conseguem cuidar de 12 famílias. E assim vai, entende? É algo que vai sendo mais natural, mais fácil e mais leve. E entender, que é o que o pastor Mac estava dizendo, a noiva é de Cristo, não é nossa. Exatamente. Sim. Aí você não pode machucar. Não pode, entende? Então é muito sobre isso. Excelente, hein? Assim, sério filme. Uau! Filme. Mudou, hein? Filme. Eu não tenho paciência pra série. Não. Novo ou Velho Testamento? Mas você não tem... Cara, que da igreja novo. Só no aplauso. Só falta ele responder velho. Não, mas por incrível que pareça, eu gosto muito, muito, muito de encontrar... O pastor Vitor Hugo faz muito isso. Encontrar o novo, que é Jesus Cristo, no Velho Testamento. Você entende? De novo. Não é? Né? É você pegar a palavra igual José. José vai preso lá na prisão. E aí, lá na prisão, vai ser preso o copeiro e o padeiro. Aí a palavra vai dizer assim, que o copeiro vai ser restituído e o padeiro vai ser morto. Aí vamos entender, o copeiro cuida de vinho, o padeiro cuida de pão. Então, na prisão tinha o pão e o vinho. E aí, quem que vai ser restituído? O vinho, porque o vinho é o símbolo da nova aliança. Meu Deus. E o pão vai ser morto, porque o pão é símbolo da carne. Esta é minha carne, esse é o meu corpo. O corpo tem que morrer.
E o vinho vai ser o símbolo da restauração. Porque o que vai restaurar você é a nova aliança. Entende? Aí quando pega essas questões, você faz esse paralelo de Novo e Velho Testamento, é o que eu mais amo fazer. Então, Excelente. eu gosto Dessa junção. eu acho que eu só gosto de 66 livros da Bíblia. O restante eu gosto. Tamo Que junto. bom, hein? Gostasse de mais algum, né? Aqui, temos um quadro bacana, né, pastores? Agora vamos bater um bate-bola rápido aqui. Mas eu sou Senão a tão ruim pra produção briga comigo. isso. E a produtora aqui... Doutora, tem até um apelido pra produtora. É mesmo? Qual que é? A Boninha, né? Boninha. Brava. Excelente. Brava. Vamos no bate-bola aqui? Vamos tentar. Pastor Stein, você quer puxar isso aí? Vambora. Meu Deus. Um projeto a realizar. Projeto a realizar. Eu tenho um projeto de conseguir nascer pelo menos 20 a 30 igrejas novas no estado de São Paulo. Merece um aplauso aí, produção. Eu tenho muito esse sonho. Que Deus te abençoe. Eu creio em E nome nós de somos IVES Isso. como aliança. Conte conosco, conte com o Amém. seu pastor Sênio, pastor Vitor Hugo, Amém. dessa igreja. Esse é um dos meus projetos. Um sonho conquistado. Conquistado? Isso, conquistado. Ó, que você já olhou, poxa, Ser pai. ser pai. Esse é um sonho. Lindo demais. Isso é muito bom. Excelente. Não é? Vamos lá. Certeza. Uma inspiração. Pode? Pode ele? Eu gosto de um chileno. Não sei se vocês conhecem. Chileno não. É. Chileninho. Chileninho. Pastor Vitor Hugo, não tem como, né? Pastor Vitor Hugo, que ele é exemplo em todas as áreas. Ele é exemplo pastor, ele é exemplo marido, pai, administrador. Sim. Então é uma inspiração. É uma inspiração. É. De fato. E você caminhar com a sua inspiração, É verdade. isso é maravilhoso. Filhos só podem falar dos pais. É. Desse jeito. Versículo favorito. Versículo favorito. Nossa, agora pegou. Não, você falou do 66. Não, mas são tantos, né? São Os tantos. livros, né? São tantos. Eu gosto de Filipenses. E eu vou explicar, posso? Por favor. Claro. Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Pastor, por que você gosta desse versículo? Eu gosto desse versículo porque a palavra vai dizer por muito tempo que Deus é bom. Vai falar sobre a bondade de Deus. E o conceito de bom para o judeu não é o mesmo conceito de bom para nós. Bom para nós é aquele que ajuda o próximo. Bom para nós é aquele que tem alguém pedindo uma esmola, ele dá esmola. Às vezes, para a cultura ocidental, isso é bom. Mas para o judeu, não. Bom para um judeu é aquele que termina o que começa. Olha que interessante. Sim. Então a gente tem que analisar isso e perguntar, será que a gente está sendo bom para Deus? Será que a gente está sendo bom? Será que Deus está vendo nós como pessoas boas? Porque bom não é aquele que abençoa, que dá. Não, bom é aquele que termina o que começa. Aí alguém já começou uma academia e não terminou. Olha aí. Tô sentindo aí direto. Alguém já começou uma dieta e não terminou. Tô sentindo que Deus tá falando comigo no podcast. Não, mas... Então, qual que é a base bíblica que a gente carrega isso? Quando o jovem rico vai falar com Jesus. Sim. O jovem rico chega para Jesus e vai dizer, meu bom mestre. Aí Jesus fala assim, bom é Deus. Mas Jesus não era bom? Na verdade, ele estava dizendo assim, ó, hoje você não me chama de bom, mas no terceiro dia, naquele domingo da ressurreição, aí você pode me chamar de bom. Quebra tudo. Eu vou terminar. Quebra tudo, quebra tudo, Essa daí foi. Era isso que Jesus estava dizendo pro jovem rico. Quando eu terminar o plano de salvação, aí eu vou terminar o que eu vim fazer. Aí você pode me chamar de bom. Então, Deus não é bom porque ele te dá milagre, porque ele te dá coisas. Não, Deus é bom porque ele vai terminar o que ele começou. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel. Tá bom? Respondeu com louvor. Meu pai. Uma igreja relevante para você. Eu gosto muito, muito, muito da Elevation. Sensacional. Elevation. Gosto muito como é que eles se movem. Gosto muito da Casa de Deus, Cash Luna. Né? Sensacional. Maravilhoso. E eu gosto muito, deixa eu pensar, eu gosto muito também são várias, mas tem a Água Viva, uma igreja do Peru, também muito relevante, que eu gosto bastante. São essas igrejas. Eu acho que Igreja Nova. Igreja Nova também eu amo. É que eu não gosto, eu amo, né? Eu amo. Isso aí bem, eu acho. Vamos lá? Um perrengue missionário. Essas daí são... Nacional. Vai. Vamos lá, deixa eu pensar, que são alguns, né? Um perrengue missionário.
Deixa eu pensar, são vários. Meu Deus, me pegou aqui. Perrengue missionário. Vocês falam sobre quando sair pra fazer alguma coisa pra todos e tal. Perfeito, então. Lembrei de um aqui. Aquela igreja que você vai e não tem um chuveiro pra tomar um banho. Meu Deus do céu. Isso tem vários, né? Tem vários. Vários. Mas eu lembrei de um momento que a gente foi fazer um evangelismo e eu gostava muito de fazer evangelismo nas ruas e tal. Moradores de rua, levar alimento e tal. E nós fazíamos muito isso em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. E quando nós fomos para o interior, ali na nossa cidade, não é que não tenha, tem, mas é um número muito reduzido com a capital de São Paulo. Acaba conhecendo. Não, e aí eu lembro que a gente reuniu, estava empolgado, daquele jeito, falei, não, vamos reunir, vamos fazer, a gente vai distribuir não sei quantos lanches, quantos pães, não sei o que, tal. E aí eu lembro que a gente fez um monte de marmita, fizemos pães, e tava frio, a gente fez um chocolate quente, e a gente ia levar para as pessoas, para os moradores de rua. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, pastor, não é muito? Não. Pastor, não é muito? Não. Nossa, mas não é... Eu fiz um monte. Eu enchi um ônibus, a igreja tinha um ônibus naquela época, a gente encheu o ônibus com voluntário, levamos mais muitas caixas. Realização total. Meu Deus, vamos tirar foto, vamos começar a restaurar, tal. A gente levou mais ou menos umas 2 horas para encontrar um morador de rua. A gente não tava encontrando um morador de rua. O pessoal do ônibus já tava ficando com fome, querendo comer as marmitas. Quando a gente encontrou um pra gente descer, encontrou, a gente agarrou, falou, não, agora deixa a gente orar por você. Come essa marmita. Quando a gente encontrou ele, era tão tarde, que ele falou assim, então, mas o pessoal da Católica já veio, já tô cheio. Não fui. Resumindo, a gente comeu todas as marmitas, assim. Tá tudo bem. Tá bem, tá bom. Emocionado, né? O emocionado ali que vai fazer missões. A procura. Qual o nome do filme? A procura de um morador. Mas São coisas, né? Histórias, né? Tá certo. Sensacional. Vai montar um time de futebol ou vai parar no Noah, né, Helena? A gente pergunta. Perfeito. Ó, agora, nessa realidade de hoje. Porque o problema é o pastor Vitor Hugo pegar na nossa mão, né? O que vai falar? Pega na nossa mão. Por favor, produção. Então, assim, na verdade, hoje tá muito saudável. Uma realização de um projeto pessoal, ter um casal. Então, assim, a experiência de ser pai de um menino e ser pai de uma menina. Certo. Se Deus enviar, amém. Mas nós não queremos mais. Nós estamos parando aí por conta... Entendi. Filho, ele é um projeto, né? Filho não pode ser um negócio assim. Tem que ser planejado, tem que ser projetado. Só se for, igual eu falei pra você, coisas como Deus mandar mesmo assim. E aí eu fico muito tranquilo, porque o Deus que aponta é o Deus que paga a conta, né? Glória a Deus. Então Tem mais um. Por fim, Tem um aqui. Eu acho que essa você já meio que respondeu no começo, mas uma palavra profética, que tem assim, aquela que... Essa palavra profética do pastor Vitor Hugo, que foi liberada a respeito da igreja. E o que mais me marca é quando ele falou que via filas e filas. Uau. E eu falei assim, isso é impossível. Só se o prédio for muito pequeno. Se você deixar a porta fechada. E hoje essa palavra se cumprindo. Aleluia. Hoje nós vemos ali na igreja, eu tenho um culto às 18 horas e um outro culto às 20 horas. Então eu preciso ser muito pontual na questão de culto. E quando vai acabando ali o culto, começa a dar 19h30, você começa a ver carros na rua, filas se formando. E toda vez que eu saio ali pra fora pra ver aquilo, eu lembro do chileninho nós falando. Eu vejo filas na igreja. E eu creio que isso é só o começo, né? Então essas palavras marcam e é o que a gente tá vivendo. Glória a Deus. Pastor João, foi muito bom receber o senhor. Vamos dar Foi muito bom obrigado. mesmo. São demais. Deixa aí sua fala de agradecimento, que a gente vai estar orando aí para encerrar esse lindo podcast. Perfeito. Parabéns pelo projeto, pastor Tiago. Que Deus continue abençoando, que essa mensagem possa ter edificado a sua fé, o seu coração. Sim. Que tudo aquilo que falamos aqui venha servir como exemplo, talvez para você. Se você viu alguma coisa boa aqui, guarde para você. Amém. Se você não viu algo bom, descarte, tá? Guarde só, retenha o que for bom.
Mas eu quero agradeço ao pastor Vitor Hugo, pastora Samira, pastor Tiago, todos os pastores da Ives Aliança. Agradeço pela minha igreja, a Igreja Nova, minha esposa, a pastora Natália, Noa, Helena, os meus pais, meus irmãos, pastor Rogério, pastora Regina, pastor Fred, pastor Pedro, e que Deus continue abençoando você cada dia mais e mais. E que você possa, se você pode guardar de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, guarde esse texto de Filipenses capítulo 1, verso 6. Tenha o convencimento, esteja convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Obrigado, amigo. Obrigado, pastorzão. Obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo. Trazer tanta chave. Uau. Despertar em nossos corações um tempo tão precioso como esse, tá? Obrigado. É sua casa, sua família, sua igreja. Amém. Tá bom? Para você que nos ouviu, nós queremos deixar uma oração para você. Queremos orar. Você que está aí no seu carro, você está na sua casa, enfim, no horário que você for ouvir esse podcast, que Deus te abençoe com essa palavra. Se você puder, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai, abençoe essa pessoa que está ouvindo, guarde o coração dela, Senhor, a família dela. Que seja um tempo, Pai, de aprendizagem, que seja um tempo, Pai, de chaves liberado ao coração dos teus filhos. Assim nós oramos, liberando um tempo de presença e de amor na vida delas, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo Ivescast. Deus te abençoe.